Bom dia, amigos! E hoje o tema que me traz aqui é precisamente falar sobre os lacticínios. Ou seja, hoje vou partilhar com vocês porque é que devemos dizer não aos lacticínios e olá à boa digestão. Sim, porque é que eu vou falar de adeus aos lacticínios, iogurtes, queijos, leites e todos os derivados de origem animal que tanto estamos habituados porque de uma forma educacional fomos habituados e acostumados, então são hábitos que estão arraigados na nossa tradição e na nossa educação. E agora que alguém te diga, diz adeus aos lacticínios e olá à boa digestão, qual é a razão? A razão principal, e que eu deteto tanto em consultas, como em workshops, como em cursos, é cada vez mais pessoas com gases, dor abdominal, refluxo, dor estomacal, inchaço, gases, ou seja, tudo o que tem a ver com a parte digestiva, desequilíbrios intestinais, desequilíbrios digestivos, é o rei do dia-a-dia. E então, isto não é saudável, porque se não estamos bem daqui, não estamos bem daqui. Eu sempre digo, o intestino não pensa, mas influi nos pensamentos. Se não estamos bem a nível digestivo, a nível intestinal e também a nível hormonal, porque se não estamos bem a nível intestinal, a nível hormonal também não estamos bem, então nada funciona, porque nós somos um ciclo, nós somos um corpo, não só físico, mas também mental, espiritual e emocional. Portanto, quando o corpo físico não está bem, o corpo mental também não. Então, porquê é que devemos substituir os lacticínios? Qual a razão de dizer não? Basicamente existem muitas razões, mas eu vou resumir aqui algumas delas, as que eu considero mais importantes, e não porque digo eu, senão porque está provado cientificamente. E sim, como jornalista posso-vos dizer que existem estudos a favor e estudos em contra, evidentemente, porque detrás de cada um dos estudos sempre existem organizações e instituições que vão defender aquilo que mais lhes interessa. Mas uma coisa é certa, sejas ou não vegetariano, sejas ou não vegano, sejas ou não crudívoro, sejas ou não, ou pratiques um tipo de alimentação paleo, há alguns denominadores comuns que se assentam em ter ou não ter saúde, em ter ou não vitalidade. E quando as doenças aparecem, quando aparecem qualquer tipo de alergias, patologias, desequilíbrios intestinais, hormonais, pequenas inflamações, sim, todas as doenças começam com uma pequena inflamação e depois pode se tornar em algo muito mais grave. Então, todos estes problemas e outros começam por algum sítio. E então, vamos resumir aqui 4, 5 razões pelas que eu considero que deverias dizer não, basta, chega. Por um lado, para te sentir bem, por outro lado, para evitar qualquer tipo de doença e por outro lado, para seres a tua melhor versão. Então, vamos passar diretamente ao tema. Se estivéssemos numa mesa de café, numa mesa de conversa e me perguntasses, Catarina, mas realmente porque é que achas que eu devo deixar os lacticínios se eu me sinto bem? Há pessoas que continuam a consumir e ainda assim se sentem bem. Bem, se nós começarmos a pensar, nós somos realmente a única espécie que continua a beber leite, que continua a consumir lacticínios. Se pensarmos, por um lado, nos animais, vemos que uma vez que se produz o desmame, nunca mais consomem lacticínios. Vamos pensar numa vaca. Uma vaca, além de ser um animal de porte grande, produz leite, mas não toma leite. Uma vez que é destetada da mamã, nunca mais toma leite. E qual é a alimentação de uma vaca? É baseada em plantas. E não precisa de comer carne nem proteína, porque o leite também tem proteína. E o facto de nós estarmos tão acostumados a consumir leite, a consumir lacticínios, é precisamente porquê? Porque, número 1, quando vamos pensar agora na parte humana, os bebés quando deixam de tomar leite materno, a mãe diretamente parece que lhe injeta na boca um copo de leite de vaca. Porquê? Porque tem essa associação de que o leite materno faz crescer por todas as suas propriedades, vitaminas, minerais e tudo o que tem para o bebê. Então a mãe considera que a melhor substituição deixa de tomar leite materno e passa então a tomar leite de vaca. O leite de vaca tem proteínas, então vai fazer o bebê crescer. Sim, mas vamos depois falar um bocadinho mais à frente que o leite que existe atualmente não tem nada a ver com o leite que tomavam, por exemplo, os nossos avós e os nossos antepassados que criavam as vacas em casa e que, portanto, sim, era uma bebida que tinha probióticos e tinha enzimas digestivas, o que era ótimo para repovoar a nossa flora intestinal. Hoje vivemos numa sociedade 4.0, onde as coisas mudaram, vivemos num mundo globalizado, onde cada vez mais comemos industrializado. Portanto, as coisas mudaram. Então, qual é a razão número 1? Por um lado, somos a única espécie
humana que continua a beber leite. Nenhum animal, depois de ser destetado da mamã, continua a beber leite. Os bebés, porquê que têm dentes de leite? Têm dentes de leite porque enquanto têm essa necessidade de consumir leite, então consomem leite materno. Mas depois de que passa essa necessidade, ou seja, nos primeiros 4 anos de vida, realmente o bebê já não precisa de leite. Os dentes caem de leite. Então, a partir desse momento, já não precisa tomar leite. O bebê já tem toda a sua estrutura necessária para poder crescer. Vamos pensar num exemplo. Um bebê, quando nasce, tem 3,5 kg de média e, passado um ano, alcança até os 10 kg de peso. Se pensarmos numa vitela, a vitela, quando é bebê, pode ter 30 kg de peso de média e, passado um ano, alcança até aos 150 kg. Ou seja, isto é só para vocês verem que realmente, com leite materno, continuamos a crescer e depois disso não precisamos mais de consumir leite. Fator número 1 e talvez o mais importante. Os lacticínios, não só o leite, senão iogurte, queijo e todos os derivados, são extremamente cancerígenos. E sim, já existe evidência científica. Um dos autores que eu mais gosto em termos de justificar o porquê é Colin Campbell, que é um bioquímico e médico americano, que tem um estudio que se chama The China Study, o estudio China, no que precisamente é um exemplo fantástico. Porquê? Porque os pais dele tinham uma indústria de lacticínios, ou seja, ele era médico, fazia investigações, era apologista do consumo do leite, mas chegou a um ponto no que a sua investigação teve que andar para trás, teve que reconhecer que, de facto, os lacticínios e o leite são promotores de cancro. Porquê? Porque são alimentos ácidos, ou seja, todos os lacticínios têm um pH muito baixo. O que é que significa isto, Catarina? Os alimentos são ácidos ou alcalinos, igual que o nosso corpo também é ácido ou é alcalino. Isto quer dizer que se eu consumo alimentos ácidos, o meu corpo vai estar ácido. Se eu consumo alimentos alcalinos, o meu corpo vai estar extremamente alcalino. E o que é que nós buscamos? Ter um corpo, um sangue alcalino. Procuramos ter o melhor campo de batalha, digamos, o mais limpo e depurado possível. Um bebê nasce, por exemplo, com uma estrutura óssea, os ossos têm um pH de 12. Quando eu falo de pH, ou quando falo de acidez e alcalinidade, existe uma escala de 0 a 14, que é o que mede o pH dos alimentos, ou o pH do sangue, ou o pH da urina, ou o pH das fezes. Nós podemos medir a nossa acidez ou a alcalinidade do nosso corpo através de diferentes indicadores. E a alimentação, evidentemente, influencia no estado do meu corpo. Então, de 0 a 14 existe uma escala que de 0 a 7 podemos considerar alimentos ácidos e de 7 a 14 alimentos alcalinos. Além de falar de alimentos, também poderíamos falar de um sangue ácido ou um sangue alcalino, etc. Então, o que é que acontece? Que se eu ingiro alimentos ácidos, o meu corpo está extremamente ácido. E o que é que acontece? No meio ácido, o que eu estou a fazer é promover cancro. Como assim, Catarina? Nós, com certeza, já ouviram falar de radicais livres. Radicais livres são células más, que se tu alimentas o teu corpo cada vez mais de alimentos ácidos, o que estás a fazer é alimentar esse campo de batalha de células más. Imagina o nosso corpo como um campo de batalha onde existem células boas e células más. Se eu alimento o meu organismo com alimentos alcalinos, o que eu estou a fazer é apoderar o meu corpo de células boas, de células que vão depurar, oxigenar as minhas células, vão limpar o meu sangue, vão diluir as gorduras e eliminar toda a escória e tudo o que não faz parte do meu organismo, ou todos os resíduos tóxicos que a alimentação, a contaminação, o ar que respiramos, a água que bebemos, deixa no meu organismo. E, portanto, por outra parte, se eu consumo alimentos extremamente ácidos, o que vai acontecer é que o meu corpo vai estar extremamente ácido e, portanto, o que eu estou a fazer é alimentar essas células más. Há de chegar um momento em que as células más são mais que as boas. Então, é a partir deste momento quando começam a aparecer todo tipo de problemas, sejam alergias, inflamações, diabetes, problemas digestivos, desequilíbrios intestinais, desequilíbrios hormonais. Existe uma série de fatores que está diretamente associado com o consumo de alimentos ácidos e, neste caso, com o consumo de lacticínios.
Por outro lado, os lacticínios, quais são os sintomas mais evidentes que nós notamos no nosso dia-a-dia quando consumimos lacticínios? Por um lado, inchaço abdominal, gases, flatulência, dor de estômago, má digestão, má absorção de nutrientes, acné, tudo o que tem a ver com borbulhas, espinhas na cara, etc. Tudo isto tem a ver e está diretamente relacionado com o consumo de leite, iogurtes e queijos. Por outra parte, vamos pensar, os nossos avós estão habituados a temos que consumir leite porque o leite tem cálcio, vamos ter uns dentes fortes, vamos ter uns ossos fortes, então é preciso consumir cálcio. Precisamente, e a raiz da explicação anterior, da razão anterior, se consomes alimentos ácidos, o teu corpo está ácido. Então, o que é que vai acontecer? Se o teu corpo está ácido, vai começar a descalcificar os ossos do teu corpo. Então, o leite não é calcificante, senão descalcificante. O leite não tem cálcio. E volto a repetir o que falava antes. Hoje, o leite que nós consumimos nada tem a ver com o que consumiam talvez 2 ou 3 gerações atrás, no que criavam as vacas de forma natural e não com hormonas, antibióticos, que é outra das razões que vamos falar agora. Então, esqueçam lá esse mito de que temos que consumir leite para ter uns ossos fortes. Há muitas pessoas que cada vez mais têm problemas de dentes. Sendo jovens, os dentes estão a cair, os dentes são frágeis, as unhas são frágeis, o cabelo é frágil. Tudo isto tem a ver com o consumo de lacticínios. Sim, um exemplo muito claro seria nos homens. Imaginem, uma terceira ou uma quarta razão pela que devemos dizer não aos lacticínios é basicamente pelo tema hormonal. Ou seja, o consumo de lacticínios gera desequilíbrios hormonais. Porquê? Porque, nomeadamente, as vacas, as ovelhas, pronto, todos os lacticínios que encontramos numa grande superfície são animais que estão criados, nem vale a pena entrar nesse campo de batalha, não é? Mas estão criados de uma forma, igual que existe agricultura intensiva, os animais também estão criados de uma forma muito macabra, não é? As vacas aí juntinhas quase nem têm espaço para fazer as suas próprias necessidades. Além disso, estão alimentadas com hormonas de crescimento, consomem também antibióticos, pesticidas, herbicidas, inclusive existem estudos científicos, podemos voltar a Colin Campbell, no que existe uma correlação direta entre os desequilíbrios hormonais, por exemplo, nas mulheres que têm ovários poliquísticos, cancro de ovário, cancro de útero, tudo tem a ver com o consumo de lacticínios, porque as vacas estão cheias de hormonas artificiais, outras que podem ser das próprias vacas, mas se não têm uma boa saúde, então eu também não vou ter uma boa saúde, porque eu sou aquilo que como, mas também aquilo que metabolizo. E o pior de tudo é que, imaginem um exemplo muito claro, vocês de certeza que conhecem alguém na vossa família, homem, que tem peito, que parece mulher, que quase que precisa de usar sutiã como nós as mulheres. Sim, e então vocês vão dizer, uau, este indivíduo tem mais hormonas femininas que masculinas. E porquê? É por nascimento, sim, haverá pessoas que geneticamente possam ter maior predomínio de hormonas femininas, mas há outras pessoas que não. E no caso concreto dos homens é muito engraçado analisar como existe uma correlação direta entre este desequilíbrio hormonal correlacionado com o consumo de lacticínios. Como? De certeza que conhecem algum homem na família que tem mamas. E porquê que tem mamas? De certeza que vocês, quando reconhecerem alguém, um amigo, alguém da família, perguntem, antes de dizer qualquer coisa, consomes leite, bebes leite, tomas iogurtes, consomes queijos, e se for uma pessoa que tem o peito desenvolvido, tu já vais conseguir identificar porquê. Porquê? Porque as hormonas que têm as vacas diretamente vão ser metabolizadas pelo homem e o homem muito facilmente vai desenvolver peito, ok? Então, isto seria um outro exemplo. Também, por exemplo, Colin Campbell destaca que já se têm feito também análises, por exemplo, ao leite de vaca, nomeadamente, e de onde encontramos em analíticas de sangue até pus nas fezes, ou seja, em analítica de sangue não, em analítica de leite, ou seja, analisada em laboratório, encontra-se até resíduos de fezes, pus e outras escórias que os animais vão soltando, está bem? Então,
Outra razão pela que deveremos dizer então não é pelo facto hormonal. E se tens qualquer tipo de desequilíbrio hormonal, sejas homem ou sejas mulher, nomeadamente as mulheres têm mais tendência a desenvolver este tipo de desequilíbrios, questiona-te o porquê. Faz a experiência e vê como te sentes. Se realmente deixares de consumir lacticínios durante 1 ou 2 semanas, tu vais notar em seguida uma melhoria fantástica. Por outra parte, se as vacas estão injetadas com hormonas, tomam antibióticos, sabem o que é que significa antibiótico? Antibiótico. Biótico significa vida. Então, sejamos nós, sejam as vacas que tomam antibióticos, o que estamos a tomar são antivida. Então, isso o que faz é debilitar o sistema imunitário. Portanto, se as vacas têm hormonas, se estão injetadas com antibióticos, pesticidas, herbicidas e outras coisas que é melhor nem saber, o que é que vai acontecer? Que também se vai produzir um desequilíbrio na flora intestinal. Hoje em dia, a nível industrial e por segurança alimentar, muitos dos alimentos são pasteurizados. Porquê? Exatamente, precisamente para eliminar todos os patogénios, todos os resíduos tóxicos e que são inseguros para a nossa saúde, ok? Imaginem ao ponto que temos que chegar, tem que haver uma pasteurização para assegurar que não nos vamos intoxicar. Ou seja, que a partir desse alimento já não é muito natural, porque se tem que haver uma pasteurização é porque não é 100% seguro para a nossa saúde. Então, mas ainda assim, se queremos consumir porque há uma pasteurização, então, portanto, esse alimento é mais seguro de consumir e passou todos os controles de qualidade em termos de segurança alimentar. O que é que acontece? Que este alimento, ao ser pasteurizado, já não tem bactérias boas. Antes dizia, os nossos avós, há 2, 3 gerações atrás, ordenhavam as vacas e tomavam um leite que saía tal qual da vaca. Se fosse uma vaca criada de forma natural, com uma alimentação natural, sem qualquer tipo de medicação, sem qualquer tipo de hormonas, era um leite que tinha enzimas e nós, para realizar a digestão, precisamos de enzimas para poder não só digerir, como para poder absorver também os alimentos de uma forma normal, natural, sem ter qualquer tipo de problema digestivo, está bem? Então, todas as bebidas procedentes de origem animal são alimentos que estão pasteurizados e, por outra parte, já não têm bactérias boas. E, além disso, vão-nos ocasionar desequilíbrios na flora intestinal. Por outra parte, o que é que eu vos posso falar? Que o leite também, como é rico em proteína, a proteína derivada da origem animal, basicamente existe também essa crença de que temos que consumir proteína para ter uma musculatura, uma estrutura forte e grande. Ok, temos que consumir proteína, mas proteína de qualidade, proteína que não deixe resíduo tóxico no nosso organismo. Isto vamos falar noutro tema, noutro vídeo vamos falar sobre o tema da proteína, porque sempre, igual com o tema do leite, fomos habituados a tens que consumir proteína, tens que consumir proteína. A proteína é necessária, a proteína é preciso proteína para crescer, para estar forte, para ter saúde, para poder desenvolver musculatura, para ter energia e força. Se não tomares proteína e sobretudo os homens têm que comer carne para ser fortes. Isto é uma falsa crença, não é? Nomeadamente quando consumimos proteína de origem animal. Porquê? Porque a proteína de origem animal, ao ser a proteína mais parecida à parte humana, ou seja, tem quase todos os aminoácidos, é uma proteína que, como falamos, igual com o leite, a carne e o peixe, depois vamos explicar isto noutro vídeo, também deixa resíduos tóxicos. Portanto, quando nós achamos que devemos consumir proteína para construir músculo, para recuperar musculatura, isto é verdade, mas tem que ser uma proteína de qualidade, porque senão o que estamos a fazer é acidificar o nosso organismo da mesma forma quando consumimos lacticínios. Então, quando nós consumimos proteína em excesso, e voltamos ao exemplo dos lacticínios, que os lacticínios são ricos em proteína, o que é que acontece? Estamos a acelerar o nosso envelhecimento, ou seja, da mesma forma que os atletas consomem proteína, carne, peixe, ovos para acelerar o metabolismo, existe aquela crença de tenho que comer 5 vezes por dia, porque quanto mais vezes coma, mais rápido acelera o meu metabolismo. Tenho que comer proteína para acelerar o metabolismo. É certo, é verdade, mas é uma verdade a meias. Teríamos que explicar isto muito bem. Então, o que é que acontece? Consome proteína de qualidade, porque a proteína é verdade que acelera o metabolismo, mas se consomes uma proteína que não é de qualidade, o que estás é a acelerar o teu envelhecimento. E agora chega à pergunta fundamental, a questão mais importante. Catarina, como é que eu vou então substituir os lacticínios? Como é que vamos substituir os lacticínios? Por alternativas vegetais. Mas, antes de passar a todas as alternativas que existem, que são muitas ou poucas, dependendo da tua vontade, tenho que te explicar uma coisa.
agora está na moda a alimentação vegetariana, vegana, crudívora, paleo, todas estas modas e tendências que não acabam por gerar mais confusão mental quando essa informação não é bem aplicada e, sobretudo, não existe uma triagem e um filtro. E qual é essa questão que eu quero deixar muito clara? E é, deixamos de tomar lacticínios e agora o que é que passamos a consumir e a tomar? Por exemplo, deixo de tomar leite de vaca. Então agora vou-te dizer, existem muitas alternativas. Como, por exemplo, tomar bebidas de origem vegetal, como, por exemplo, leite de amêndoa, de sementes de cânhamo, aveia, arroz, coco, qualquer tipo de fruto seco ou cereal que possas encontrar. Em qualquer linear de supermercado encontrarás muitas bebidas. Mas, atenção, porque muitas destas bebidas são bem piores, muitas vezes, que as que são de origem animal. Porquê? Porque têm açúcar, aglomerantes, conservantes, químicos, sal refinado, açúcar, têm muitos aditivos químicos que, em vez de potenciar a nossa saúde, também estão a acidificar o nosso organismo. Então, deixa de tomar lacticínios? Sim, já vimos todas as rações. Passo às alternativas vegetais? Sim, mas depende. Olho, cuidado com aquilo que compras, cuidado com aquilo que consomes, porque muitas bebidas vegetais comerciais também são industrializadas, são pasteurizadas e o pior de tudo, que também estão carregadas de agentes químicos, conservantes, corantes, etc. Então, qual é a melhor opção de todas? É aquela que tu podes fazer em casa, porque só tu e ninguém melhor que tu sabe o que é que leva essa bebida vegetal. E sim, sempre ponho um exemplo, uma bebida vegetal à partida só deveria ter um fruto seco ou um cereal integral, água e sal. Ponto. Depois podemos adicionar qualquer tipo de adoçante natural, como uma tâmara ou umas passas, etc., para dar-lhe um sabor, igual que qualquer tipo de especiaria. Mas se nós agora corrêssemos grande parte dos supermercados e começássemos a ver diferentes marcas, o que é que vamos encontrar? Muitas bebidas vegetais também carregadas de aditivos químicos. E não é essa a melhor opção. A melhor opção é aquela que tu podes confeccionar em casa. E da mesma forma que podes confeccionar os teus próprios leites vegetais, bebidas vegetais, porque realmente não podemos chamar de leite, mas sim uma bebida de origem vegetal, podes também confeccionar os teus iogurtes e os teus queijos. Sim, podes confeccionar os teus iogurtes e os teus queijos. Volto a repetir, também podes encontrar agora já a nível comercial diferentes tipos de queijos, mas se te parares, se te tiveres 5 minutos em ler os rótulos, o que é que vais encontrar? Vais encontrar, por um lado, queijos no que o 50% ou 70%, infelizmente, está feito com amido, com farinhas refinadas. Imaginem que vocês vão comprar um queijinho de caju e muito provavelmente o que vocês vão encontrar é que o 80% está feito com amido de tapioca, se calhar tem uns 5% de caju, um 10 ou um 15% de óleo de coco, um bocadinho de sal e já está. Ou seja, não é um queijo de verdade. Pode ser ingredientes integrais, pode ser ingredientes de origem vegetal, mas não é a melhor opção, ok? Então, vamos fazer tudo de raiz, vamos tentar confeccionar as coisas e saber o que é que leva, porque tudo conta. É verdade que nós somos aquilo que comemos, mas mais do que comemos, somos aquilo que metabolizamos. De nada serve comer saudável se eu não digiro bem. Portanto, aposta em alternativas super saudáveis, aposta em, começa a fazer a tua própria bebida vegetal, o teu próprio iogurte, os teus próprios queijinhos, todo essa categoria de alimentos que nós chamamos lacticínios, vamos substituir pela alternativa vegetal, mas que seja 100% natural. Natural e nomeadamente consciente. Faz sempre uma triagem àquilo que consomes. E por favor, se gostaste deste vídeo, agradeço que faças like, que partilhes com os teus amigos para assim eu poder continuar a produzir conteúdo e alcançarmos muitas mais pessoas. E se tiveres dúvidas, podemos começar a cozinhar online. E até já, amigo. Muchísimas gracias por escucharme.